Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos, hoje é terça-feira, dia 26 de abril, 23 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. E atenção, nosso primeiro destaque, uma briga em frente à casa de uma família pode ter provocado a morte de um bebê. Esse é o destaque direto da redação com ele, Glauco Pazza. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, nós temos as imagens para mostrar, a posição da polícia, afinal de contas, o que aconteceu neste evento que dá para considerar uma tragédia familiar. Um bebê acabou morrendo, a polícia quer saber se foi em decorrência dessa confusão que aconteceu em frente à residência. O fato é que é realmente uma tragédia, uma pessoa indefesa, vítima da violência nossa de cada dia, André. Daqui a pouco a gente traz todos os destaques e os detalhes. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 47 minutos, 23 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Conversava em instantes com a meteorologista Estael Cias. Atenção, tem um alerta da meteorologia. A partir de quinta-feira, Estael, quinta-feira, o final da semana, principalmente já a partir de amanhã, com temperaturas muito altas em todo o Rio Grande do Sul. E a partir disso, Estael, o que acontece? Amanhã teremos sol e temperaturas de verão. 35 graus, teremos vento, temporais de novo pelo Rio Grande do Sul, mas em seguida a gente vai trazer os detalhes. Agora eu quero falar com você, você anunciante, que tem uma empresa e quer ver a sua empresa crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe. Mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar aqui no SBT. É o SBT Ads. Isso é uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas aqui do SBT. Você que está me assistindo agora, poderia estar assistindo também a sua marca, a marca da sua empresa, passando por aqui. Então não fique de fora. Quero ver o seu anúncio, hein? Combinado? Acesse agora. SBT Ads está aparecendo aqui na tela, sbtads.com.br e anuncie com a gente. Nos vemos por aqui. Combinado? Atenção, 11 horas e 48 minutos, 11 e 48. Preste atenção nesta história, gente. Uma lista com os nomes, lista com nomes, dando o que falar essa lista. Muita polêmica. E por isso a gente vai direto para a redação conversar com o Glauco Pazza para explicar que lista é esta que está circulando pelas redes sociais e é o assunto no município aqui do Rio Grande do Sul. Aliás, já é assunto no Brasil inteiro, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. Repercutindo e muito em todo o território nacional. É como se uma cidade estivesse dentro, André, de um liquidificador. Dá o efeito que isso gerou no município de Candelária. Para quem não sabe, é um município que fica na região central do estado, pouco mais de 30 mil habitantes, e a lista era para ser uma brincadeira. Só que virou caso de polícia. E essa é a grande novidade. Nós conversamos com a delegada responsável, porque, afinal, isso pode, ao invés de ser apenas uma brincadeira, ser crime, André. É o mesmo que aconteceu semana passada com aquela brincadeira de dois adolescentes se referindo a um jogador de futebol, né? O Edenilson. Que é o caso do Edenilson. É a mesma situação, quer dizer, o pessoal faz ali, ingenuamente, brincando, vai para a rede social e o caso vira de polícia. Daqui a pouco a gente volta a conversar e também a detalhar, porque é o seguinte, quem passa adiante essa lista também pode ser investigado, Glauco. Sem dúvida, claro. Tem mais esta, claro. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais. Agora 11h50, faltando 10 minutos para o meio-dia. No esporte, hoje tem Super Terça do SBT, Liga dos Campeões à tarde e Libertadores à noite. E também tem jogo do Inter na Copa Sul-Americana com força máxima ou com titulares sendo poupados. Entra em campo Matheus Schenck. Oi, Matheus, bom dia. Olá, André, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos, bom dia, Glauco. Essa é uma pergunta boa, viu? Acredito que o Mano vai poupar alguns dos titulares. Quais? O Glauco Pazza e eu vamos contar daqui a pouquinho, né, Glauco? Será? Eu não sei. A gente vai contar. Não, nós vamos tentar desvendar tudo que está acontecendo. Essa lista porque para chegar lá, hein? Essa lista tem que contar. Essa lista não vai parar na polícia. Não se preocupe. E eu vou te dizer o seguinte, para chegar lá onde o Inter vai jogar, foi uma via sacra, meu amigo. Já a gente fala. Daqui a pouquinho a gente volta porque teve neblina no aeroporto, o Inter não conseguiu pousar no horário certo. Era o Mano Menezes aqui, ó.
O treino do Inter foi tarde da noite. O jogo foi transferido de cidade, né? Isso, o jogo seria em Medellín, né, no Atanásio Girardot, em Medellín, só que esse estádio está reservado nesta semana para um show do Maluma. Tenho certeza que o André é fã do Maluma. Já ouvi essa história aí de ter que ser transferido porque tem show. Isso. Né? Que a arena acontece muito, não é verdade? Também, é verdade. Então esse jogo vai ser na cidade de Pereira, a quase 300 quilômetros de Medellín. É bom o Inter aproveitar essa situação. O Medellín não está jogando em casa, o Inter vai poder jogar quase que num campo neutro, né, Glauco? Se bem que tem o seguinte, o cansaço, toda essa questão do deslocamento, não interessa se seria em Medellín ou em Pereira, o Inter vai sentir. E não tem como a gente dizer que não. Essa questão logística vai influenciar sim. Mas vamos lá, confiar no trabalho do Brother Menezes. Muito bem, até daqui a pouco então, 11 horas e 52 minutos, hoje na Super Terça. E agora é hora da gente falar da previsão do tempo. Onze horas e 52 minutos, a gente em seguida vai conversar com a meteorologista Estael Cias, que não larga do telefone celular, não larga da internet, porque tem um alerta importante da meteorologia, não é mesmo, Estael? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Eu também tenho uma lista aí de fenômenos, uma lista de alerta realmente para o Rio Grande do Sul. A gente brinca, mas a situação é preocupante e é muito séria. Por quê? Nós teremos aí muito vento. O vento começa a se intensificar nas próximas horas, mas especialmente na quarta-feira, o vento mais forte pega o Rio Grande do Sul em cheio. E devemos ter amanhã, André, um dia atípico por várias condições, porque amanhã nós teremos o sol, tempo firme, muito calor, temperatura acima de 30 graus em diversos municípios, chegando a 35, talvez 36, dependendo aí da região. E esse dia muito ventoso. O que nós temos neste momento? A gente olhando aqui a imagem de satélite, a gente vê a instabilidade que ontem trouxe muita chuva para o estado. A gente tem imagens de vários pontos do estado que nós tivemos alagamentos, raios, tivemos vento. Essa instabilidade está se afastando aqui para o mar. A gente vai ter o tempo abrindo hoje à tarde, porque justamente essa corrente de vento norte vai empurrar essa instabilidade em direção ao oceano. O tempo abre, mas não firma. A gente vai ter um dia abafado, hoje à tarde já um abafamento que se estende para quarta-feira, muito forte amanhã, mas com aquela sensação de umidade, aquele calor úmido, não é aquele calor, aquele tempo mais seco. Vamos para as imagens, o que a gente pode colocar primeiro? Acho que os alagamentos, né? Começar por ontem. Vamos mostrar os raios aqui em Quaraí. Muitos raios nós tivemos ontem em Quaraí. Porque ontem à noite isso. Ontem à noite a tempestade chegou por lá muito forte e nós tivemos aqui, esse também é um vídeo lá de Quaraí. A incidência de raios foi muito grande, pegou principalmente a metade oeste do estado, que foi a região mais afetada. André, nós tivemos algumas áreas ali, Santana do Livramento, Rosário do Sul, São Pedro do Sul, região de Alegrete, Santiago, volumes de precipitação de praticamente um mês inteiro de abril em poucas horas. Então, por isso, os alagamentos, os transtornos que nós tivemos nesses diversos municípios. Granizo, aqui imagens de Restinga Seca, nós tivemos ontem à tarde, a gente estava monitorando, acompanhando, e a imagem de radar mostrava claramente um núcleo muito forte sobre Restinga Seca, e veja o tamanho do granizo, que infelizmente ainda pode vir a acontecer ainda entre quinta e sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul. Aqui imagens de Formigueiro, que é ali na região também de Restinga Seca, na região central do estado, próximo a Santa Maria, um pouquinho mais ao norte de Santa Maria, e a gente vê que eram pedras de granizo bem compactas, que a gente vê ela bem branquinha, né? Daquela pedra. Abriram o freezer e tiraram as pedras de gelo, né? Exatamente. Porque é uma coisa impressionante o tamanho. O tamanho e... Glauco? Há pouco a gente estava falando da questão da estiagem, agora é granizo, é chuva em excesso, puxa. Exatamente, são os extremos, né? E aqui imagens de Cachoeira do Sul, faixa central, que também teve grandes acumulados de precipitação, muita chuva aconteceu lá, e a gente consegue ver os alagamentos também na área central. Agora, Estael, é importante, para quem está chegando agora, faltando 5 para o meio-dia. Ontem eu disse aqui, Estael, que durante os 5 dias da semana nós teríamos segunda e terça com estabilidade e quinta e sexta com estabilidade. O único dia com sol seria, portanto, amanhã, quarta-feira. Se mantém, portanto, essa posição com um alerta importante na meteorologia.
porque segunda e terça já tivemos temporais pelo estado. Então amanhã a gente vai ter sol, calor e vento junto com isso tudo. Muito vento. Olha, André, algumas áreas vento norte. Que é o que empurra, então, essa instabilidade toda para o sul. Para o sul. Certo. Ontem a gente teve rajadas de vento acima de 60 km por hora em Santa Maria, que geralmente o vento norte lá, ele tem uma força especial, até porque é uma região de vale, ele acelera quando chega ali ao vale e muitas vezes traz danos à região central do estado. Amanhã isso volta a acontecer, André, só que amanhã vai ser mais forte. Amanhã nós devemos ter metade sul do estado. O que é metade sul? É a região de Santa Maria em direção a Dom Pedrito, Aceguá, Uruguaiana, Quaraí, pega também parte ali de São Borja. Essas regiões e também Zona Sul, André, podem ter de 80 a 100 km por hora. Então é vento que traz danos, que acaba tendo impacto na rede elétrica. Tá, mas só para a gente entender, Estael, esse vento que tu te refere de 100 km por hora, é o vento que vai jogar para o sul ou é o vento já do temporal? Não, o vento que vai jogar para o sul, vento associado a tempo seco, sem temporal. Ah, isso é tempo, é um vento normal, é o vento com constante, sol, mas vento exatamente. forte. A quarta-feira amanhã nós teremos um dia ventoso. De manhã cedo a gente já vai perceber esse vento mais forte, mas é à tarde que ele acelera e traz risco. E tem mais um fenômeno para se formar, André. O ciclone bomba vai se formar no Atlântico Sul. Vamos deixar as informações mais para o final agora da minha apresentação aqui do tempo, mas tem um ciclone bomba se formando dentro de todo este cenário, porque a gente tem toda essa corrente de vento muito forte, que vai favorecer a queda na pressão atmosférica e pode formar um ciclone bomba no Atlântico Sul. Diferente lá de 2020, ele vai estar bem distante do Rio Grande do Sul e não vai trazer impactos diretos ao Rio Grande do Sul. Mas o seu processo de formação, dentro desse processo de formação, faz parte esse jato de baixos níveis que vai trazer uma quarta-feira de vento muito forte e de muito calor e temperatura acima da média. Porque está tudo conectado, não tem, a atmosfera não tem aí essa diferença, essa divisão geográfica, melhor colocando. Então amanhã, quarta-feira, teremos em praticamente todo o estado sol, muito calor, muito vento e a instabilidade, a chuva chega quando? Olha, amanhã a gente já pode ter alguma instabilidade na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então volta a chover já amanhã, no final da tarde à noite, Uruguaiana, Bagé, Aceguá, Jaguarão, essas áreas já começam a ter as primeiras pancadas de chuva. E aí de quinta para sexta se espalha para todo o estado. A quinta-feira, muito provavelmente, ainda tem ar quente no norte, porque a quinta-feira vai ter mais chuva na metade sul e depois se desloca ao norte. Aqui a gente tem um mapa mais ilustrativo até, para mostrar quanto que a temperatura vai estar mais acima do normal, acima da média para essa época do ano. Quanto que teremos um dia mais quente do que o normal amanhã. Então a gente vê toda essa bolha vermelha aqui, todo esse ar quente que vai estar atuando amanhã, pegando a Argentina, Rio Grande do Sul, Uruguai. E isso é importante porque é isso aqui que serve de combustível para intensificar os temporais entre quinta e sexta-feira. Quem na quarta-feira sair de casa de manhã e voltar só à noite, deve levar o quê? Laque pro cabelo. Laque, pedrinha, né? Poxa. Vai levar, porque vai esfriar para a noite o tempo? Não vai esfriar. Na quarta não. A quarta começa muito abafada. Olha, aqui à tarde, previsão de 33, 34 graus em diversos municípios. Aqui, como vai ter nuvens, vai ser um dia mais abafado com nuvens, a temperatura não sobe tanto. Então, Campanha, Fronteira Oeste, Zona Sul, amanhã não vai ser tão quente. Mas do centro em direção ao norte, além do vento, tem calorão, o calor segue ainda, o abafamento segue durante a noite. Então, a preocupação amanhã para quem sair de casa é ficar atento às áreas de risco em relação a vento. Lugares que a gente sabe que tem aquelas árvores mais antigas que podem ser derrubadas com vento. Isso todo o estado, reforçando. Principalmente essa área aqui, ó, centro, oeste e sul. Para a região metropolitana, os modelos até não colocam vento tão forte. A gente deve ter 60, 70 km por hora. Mas a grande preocupação é esse eixo aqui, centro, oeste e sul, as áreas de maior risco de vento nesta quarta-feira que pode trazer danos. Esse ciclone bomba é um termo que assusta a gente. E ele significa o quê? Quer dizer, não tem nada a ver com esse vento que vem do norte. Ele vai se formar... Esse vento que vem do norte vai ajudar a formar esse ciclone. Ele faz parte da formação desse ciclone. Não sei se a Lili consegue colocar no ar aquela imagem do ciclone, da imagem... Isso que eu queria que ela colocasse. Então veja aqui está o Rio Grande do Sul, olha onde é que ele vai se formar. Peraí, mostra o Rio Grande do Sul Rio ali, Grande do Sul só para ter uma ideia ali, ó. Rio Grande do Sul aqui, deixa eu chegar para o celular aqui. Aqui, Rio Grande do Sul aqui e a
projeção desse configurar bem distante. Mas o processo de formação dele começa na província de Buenos Aires amanhã, começa a cair a pressão atmosférica e ele rapidamente faz essa viagem até o sul, aqui é o Oceano Atlântico, então até o sul do Oceano Atlântico. Então vai ter esse processo de formação distante do Rio Grande do Sul, mas nessa formação está dentro desta grande área de influência do ciclone. A gente tem esse vento forte amanhã que antecipa a formação deste ciclone, mas ele se forma bem distante, muito diferente de 2020, porque em 2020, quando a gente teve aquele ciclone bomba e com enchente aqui no estado e vendavais, ele estava bem mais próximo do continente, especialmente do Rio Grande do Sul. Então foi uma outra situação. Mas o fenômeno vai se formar, as pessoas vão ouvir falar disso, então é importante ele a gente esclarecer. Ele é bomba por quê, Estael? Porque eles têm uma queda na pressão atmosférica muito rápida. A gente vai ter pressão aqui perto de 1000 milibares aqui na terça-feira, hoje à noite, na quarta-feira, e amanhã já cai para 930, 940, com intensidade de furacão longe do continente, lá bem distante, mas o que a gente vê aqui, ó, toda essa área em vermelho, a área de vento associada a esse ciclone, e que pode deixar o mar muito agitado nas nossas praias, que vai representar risco para a navegação marítima em alto mar. Isso aqui é pelo menos até a sexta-feira. Na sexta-feira, realmente, ele já se distancia muito e acaba não tendo muito impacto. O Glauco deve estar pensando, se aparecerem os gafanhotos com esse vento todo, também eles já vão embora, porque tá tudo junto amanhã, hein? Não, ela disse esses dias a chuva de meteoros. Agora é o ciclone bomba. Meu Jesus do céu. Realmente nós estamos numa região de latitudes médias, né? Então aqui os fenômenos se formam realmente em qualquer época do ano, nos trazem um grande aprendizado sempre para nós meteorologistas. E a gente não pode ter medo de falar, né, André, de explicar, de trazer para a população o alerta que é importante do vento que vem amanhã, mas explicar que esse fenômeno vai se formar, é um fenômeno intenso, mas distante aqui do Rio Grande do Sul e que indiretamente o vento de amanhã está ligado a ele. A gente tem que confiar muito no que a Estael fala, porque o trabalho dela é sensacional. O que eu vejo é um certo terrorismo, né, entre aspas, sim. Principalmente na região da fronteira. O pessoal está muito preocupado, muito assustado. E as notícias que vêm da Argentina são de alguma preparação para enfrentar o que seria um fenômeno que iria deixar sequelas muito grandes para a economia. Então, é por isso que a gente tem aqui que destacar esse assunto, né, Esther? Não, exatamente. Esse ciclone bomba, ele vai ser mais uma onda de temporais que vai passar pela Argentina. Já tivemos temporais fortes ontem e isso vai acontecer. O território argentino, sim, tem um impacto maior e nas áreas também de litoral, principalmente, né, André? Então, realmente, o território argentino e também partes de alguns departamentos do Uruguai terão temporais intensos ainda, com probabilidade até mesmo de eventos de tornados, em razão de toda essa configuração de vento muito forte nos baixos níveis da atmosfera, de calor acima da média e ainda um ciclone bomba. Então, isso traz para os países vizinhos um alto risco de tempestades que geralmente já são mais intensas por lá, por todo o contexto até mesmo de posição geográfica. Estael, para a gente resumir, para quem chegou agora, não acompanhou, está ouvindo ciclone bomba em chuva, calor amanhã, resumidamente, o que a gente pode dizer para os gaúchos, né? Como que vai ficar o tempo de hoje até sexta-feira, portanto? Então, nas próximas horas, a gente pode colocar aqui o mapa do Rio Grande do Sul, falar de hoje à tarde, a instabilidade tende a se afastar, a chuva mais forte já passou pelo estado, o que a gente vai ter? O sol aparecendo, aqui esse ícone de chuva está relacionado ao que já aconteceu, 27 graus em Santa Rosa, muito abafamento para hoje à tarde, 29 graus em Santa Maria, que já começa a perceber esse vento norte ao longo das próximas horas, 26 graus em Caxias do Sul, sem chuva, Vale dos Sinos com 29 graus, Pelotas com 25 e Uruguaiana ainda com algumas pancadas de chuva e 27 graus. Porto Alegre, 4 dias, a gente consegue detalhar melhor. A previsão é de que nós tenhamos hoje esse quadro ainda de muito abafamento, nuvens, 28 graus. Amanhã o tempo abre com algumas nuvens. Quarta-feira com alerta para vento forte. O alerta para quarta-feira, reforço, vento forte, rajadas de 80 a 100 km por hora, pegando especialmente centro, sul e oeste do estado. Grande Porto Alegre também terá um dia ventoso, com rajadas ao redor de 60 km por hora. Temperatura entre 20 e 34 graus. Na quinta, André, o alerta é outro. O vento pode estar presente, mas aí ele vem junto com tempestades, com chuva forte, com raios, como aconteceu lá em Quaraí, que a gente mostrou as imagens. E o granizo é um risco também que tem para quinta-feira. Falo Porto Alegre, mas é para todo o estado na quinta-feira.
quinta-feira. Qual que vai ser a virada de quarta para quinta, Estel? Do momento do sol, do calor, e vai ser com vento, e o momento em que vira para a chuva, ou seja, para a instabilidade. Isso deve ser durante a madrugada? Acredito que na madrugada de quinta-feira a chuva começa a ingressar aqui pelo sul e oeste, e depois da tarde para a noite chega mais para o norte, inclusive Grande Porto Alegre, muito provavelmente na tarde de quinta-feira é que vai receber esses temporais, essas pancadas de chuva. Então, quinta-feira já começa com instabilidade e aí a tendência de mudar a temperatura, porque na sexta-feira a sensação térmica no estado será completamente diferente. Quarta, né? Porque na sexta tem vento sul, vento gelado, e aí, por exemplo, se na quarta a gente vai ter 34 graus à tarde, na sexta-feira provavelmente 18, 17. E com vento, né? Vento sul gelado, então a sensação térmica é ainda menor. Haja saúde, André. Pois é. Haja saúde e a preocupação, obviamente, quando se tem vento. Mas principalmente região central do estado e a fronteira, isso? Região central e fronteira para amanhã com esse risco maior. Muito bem. Nos vemos então na quinta-feira, Estel? Na quinta-feira. Abaixo de mau tempo, literalmente. Provavelmente abaixo de mau tempo. Abaixo de mau tempo. A gente vê a imagem ao vivo de Gramado. Gramado que está com nuvens, 19 graus em Gramado. Vai esquentar mais lá, a gente vai uns 24, 25 graus, muito abafamento. E amanhã, provavelmente, André, se tu mostrar as imagens, as árvores estarão se movimentando balançando. amanhã. A gente já vê aqui pelas bandeiras na beira do Lago Negro, já estão tremulando as bandeiras do Lago Negro em Gramado. Meu amigo Glauco Passa. Muito bem, nos vemos quinta-feira. Muito obrigado, Estel. A gente vai seguir então com essas orientações, a gente sempre se comunicando e atualizando. Muito obrigado e até quinta-feira. Um importante alerta da meteorologia, portanto. Seguimos, 12:06 e atenção, uma lista que está dando o que falar e que foi parar na polícia. Sim. Aconteceu no município de Candelária, região central do estado, pertinho de Santa Cruz, Santa Maria, aquela região ali. Glauco Pazza, conta pra gente que lista é esta, Glauco? Primeiro vamos deixar claro o seguinte, a imagem sim, tá com efeito, justamente para você não poder decifrar quais são os nomes que estão nessa lista aí. Por quê? Porque é uma questão toda legal, né? Inclusive virou caso de polícia, claro. Porque a gente já vai inclusive esmiuçar por que virou um caso de polícia. Bom, para resumir a história, a lista aponta, por exemplo, os mais chatos, os cornos, tá? Eu vou falar bem no popular, porque todo mundo sabe o que é, mas também tem outras atribuições. Fulano de tal é drogado, o ciclano está se envolvendo com travestis, enfim, são difamações, enfim. O que era para ser brincadeira virou um grande bafafá e assunto de polícia na cidade de Candelária, que tem pouco mais de 31 mil habitantes. Essa lista, ela está pelas redes sociais, André. Circula há mais de 3 semanas, tá? Só que agora foi parar na polícia, por quê? Porque a filha de um homem que tem o nome em uma dessas listas aí, ela acabou sofrendo bullying. E ela teria ligado, inclusive, para o pai, desesperada, porque estava sofrendo bullying. O pai acabou sentindo, logicamente, o impacto de tudo isso e foi até a delegacia de polícia, onde registrou ocorrência. E nós fomos atrás da delegada responsável, porque, afinal de contas, qual é o limite disso aí, né, André? Qual é o limite da brincadeira, daquilo que a gente chama de zoação? Até nós procuramos aqui, tivemos que ir no dicionário procurar a definição de velhaco, porque tem pessoas que são consideradas os velhacos. E eu achei que era sinônimo de, a pessoa é velha, de repente ranzinza, um Glauco da vida. Não, a definição é aquele que engana, que ludibria, que tem na veia, no sangue, o ímpeto daquela coisa de sacanear o outro, com o perdão da palavra. Bom, mas vamos lá. Vamos ouvir o que a delegada falou a respeito deste caso, porque o assunto, eu volto aqui a repetir, está, sacudindo a cidade e ganhou manchetes nacionais. Vamos ouvir. Isso aí tinha um contexto de brincadeira, mas a partir do momento, né, que você fere a honra da pessoa, né, então isso daí denigre, né, a imagem. O crime é o de difamação, né, que, como eu expliquei, é um crime que fere a honra objetiva da pessoa, né, que é a imagem que ela passa para a sociedade, né, a reputação, e tem a agravante do fato de ter sido utilizado o meio de comunicação de fácil propagação de informação, que é o WhatsApp, né,
como a gente já tem um suspeito, né, a gente agora vai colher provas, né, provas testemunhais de pessoas que tenham recebido o compartilhamento dessa pessoa e também na tentativa de identificar quem que foi o criador, né. 12h e 10 minutos, para quem está chegando agora, estamos falando de uma lista ou várias listas que circulam há pelo menos 3 semanas no município de Candelária, fica a região central do estado. Município de 31 mil habitantes, são listas ofensivas, porque tem a lista, que não se sabe, inclusive, nem foi, quem elaborou essa lista, não se sabe quem foi, da onde que surgiu. Talvez não foi de uma pessoa apenas, mas mais pessoas. Aí tem várias categorias, dá para se dizer assim, e foi parar na polícia. Porque a velha história, aquela brincadeira que se fazia antigamente, uma brincadeira em sala de aula, uma brincadeira entre amigos, só que agora uma brincadeira que vai parar nas redes sociais, ela toma uma dimensão muito maior e vira assim caso de polícia, como aconteceu nesse especificamente, que uma jovem se sentiu ofendida, incomodada, porque o pai estaria numa dessas listas e procurou o pai e foi, de fato, parar na polícia, né, Glauco? Pois é, e numa cidade com 31 mil habitantes, pouco mais que isso, você imagina o seguinte, André, é o ciclano da mercearia, é o fulano da fruteira, é o beltrano do posto, todo mundo conhece todo mundo. Então ele fica facilmente identificável, não precisa nem botar o nome. O apelido também em cidades pequenas se identifica, logicamente. Tem gente que conhece o outro pelo apelido, nem é pelo nome mais. Glauco, eu fico pensando nas consequências, tá? São questões, obviamente que é difícil da gente falar, né? Obviamente que é muito difícil, sim. Porque, primeiro, se eu apareço numa dessas listas, eu quero saber quem colocou e que critério que ele fez, que provas ele tem. Agora, isso pode gerar na família da pessoa que está em uma dessas listas um problema muito sério e muito grave. Né? Então, assim, há muitas consequências, sim. E por isso não se sabe se foi uma ou se foram várias pessoas que elaboraram, né? Quem escolheu as tais categorias. Agora, cá para nós, é muita falta do que fazer, Glauco. É aquela coisa que é a brincadeira de mau gosto. E aí, o senhor que está aí, né, na sua cidade, no interior, que já sofreu esse tipo de bullying, né? Mas diz o seguinte, mas na minha época já tinha isso aí. Gente, os tempos mudaram. Nós estamos passando por um período de recuperação em relação à pandemia. Tem pessoas totalmente instáveis emocionalmente. Então, o que era para ser uma brincadeira? A gente brinca também com a situação aqui, é ou não é, André? Então eu vou fazer uma lista. Só que assim, existe um limite muito tênue entre o que é para ser só uma brincadeira e o que agride. E neste caso aí tem coisas que agridem, e muito. Pensa bem numa criança, numa menor de idade, que está na escola sendo chamada, fulana é filha do ciclano lá que é, sei lá, corno, que eu não sei nem se é o caso, entendeu? Que é o filho do corno do estabelecimento tal. Gente, isso é muito sério, muito sério. Quando o Glauco fala em os tempos mudaram, eu acho que principalmente, é importante a gente destacar o que é essa mudança, né, Glauco? O que mudou? O que mudou é que dos nossos tempos de infância, digamos assim, até os dias de hoje, a gente descobriu o quanto que uma brincadeira dessas pode atingir uma pessoa. Porque a gente não tinha essa noção na época, Glauco. A gente não tinha noção que uma pessoa poderia se ofender, poderia emocionalmente ser atingida, mudar o seu comportamento. Muitas tragédias já aconteceram por pessoas que foram ofendidas ou que foram colocadas em listagens ou familiares foram colocados em lista. Então não é muito assim, que bobagem, isso é só uma lista. Não é só uma lista. E essa é a grande diferença daquele tempo que era a brincadeira de colégio e que hoje já se tem uma consciência, uma plena consciência do que uma lista dessa é capaz. E sabemos o quanto que o bullying pode atingir a cabeça, a vida de uma pessoa, seja criança, seja adolescente, mesmo adulto. Então não é assim, não é só uma lista. Não, é muito mais que isso e é isso que a gente combate. É obviamente que muitas pessoas levam as questões em brincadeira, só que a gente tem que parar que por trás disso há uma seriedade, há uma gravidade muito grande, mas muito grande. Tanto é que foi parar, portanto, agora na polícia, porque naqueles tempos, Glauco, não se tinha rede social, era só uma brincadeira, ficava ali
e a história morria. Agora não. Agora a brincadeira foi o que aconteceu semana passada com um jogador de futebol. Pessoal, 2 adolescentes da fronteira foram fazer uma brincadeira, né? Que a gente até avalia o tipo de brincadeira, mas enfim, dizem eles que foi uma brincadeira. Ameaçaram o filho do jogador Edenilson, fizeram ameaças ao pai, né, no caso ao jogador, através das redes sociais do filho, e foi parar na polícia também. E as consequências disso, e as consequências para esta criança. Então é isso tudo que a gente está resumindo. Uma lista que circula e que muitas pessoas estão sendo, sim, atingidas na sua moral, né, na sua conduta, enfim. E agora segue a investigação para saber quem foi que elaborou, portanto, né? Lembrando que sempre, Glauco, quando a gente atinge, seja uma criança, um adolescente, um adulto, no seu lado emocional, isso é gravíssimo. Então, essa eu acho que é a grande mudança que a gente tem que parar e refletir. Não é só uma brincadeira, não é só uma lista, mas é algo que pode ser muito grave, Glauco. Só para você pensar, você que está em casa, para terminar aqui, ó. Eu, quando era estudante, eu sofri bullying. Imagino que o André tenha sofrido. Agora, eu não lembro de pessoas que tenham sofrido bullying, tenham ficado com trauma, entrarem em outras escolas, por exemplo, e cometer chacinas. E isso está acontecendo hoje, tá? Então, os tempos mudaram. É preciso prestar atenção em relação a isso. E a gente vai seguir acompanhando. Seguimos adiante. Atenção, atenção. 12:16. Olha essa história aqui. Preste atenção, Glauco, nesta história absurda. Isso aconteceu aqui pertinho de nós, aqui no Vale dos Sinos. Uma briga em frente à casa de uma família, tá? Isso foi no final de semana. Só para vocês entenderem o contexto. Uma briga que a gente vê por aí, pois aconteceu na frente da casa de uma família. E esta briga, esta confusão, Glauco, este medo que as pessoas vivem, que nós falamos ontem aqui, aquele medo de sair na rua, de ficar dentro de casa, inclusive, esse medo constante, pois isto pode ter provocado, sim, a morte de um bebê de 9 dias, Glauco. Mas, André, como isso pode acontecer? O meu colega, o Guilherme Roquette, vai explicar pra gente. Isto foi no final de semana no município de Sapiranga, que fica no Vale dos Sinos, a querida cidade de Sapiranga, cidade das rosas. Palco disto que pode ser uma tragédia provocada por uma briga em frente a uma casa. Mas como assim, André? O Guilherme vai explicar, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. Agora, a dúvida da polícia é justamente para saber se essa briga que aconteceu do lado de fora provocou a morte da criança que estava no lado de dentro. E isso só vai ser determinado depois que nós tivermos um exame, uma perícia no corpo desse menino, dessa criança que estava dentro da casa e que deve ser feita pelo Instituto Geral de Perícias. Antes da gente chamar a entrevista do delegado, eu vou começar a contar um pouco do que foi que aconteceu lá em Sapiranga. Um grupo de pessoas estava em um bar quando outro grupo chegou. Esse grupo com 4 pessoas chegou nesse bar onde esse grupo maior já estava. 2 mulheres do grupo menor se indispuseram lá dentro, começaram a trocar xingamentos, eram desafetas de outras mulheres que já estavam lá nesse bar. Depois de uma certa discussão no local, o grupo saiu. Eles entraram em um Gol que estava no lado de fora, os 4, e saíram. Ao sair, possivelmente eles teriam esbarrado num outro carro, que nós vamos falar dele em seguida, André. E aí se iniciou uma perseguição lá em Sapiranga até uma rua onde não tem saída. E é nessa rua em que houve o confronto e é nessa rua onde ficava a casa onde essa criança morreu. E é justamente por isso que agora a Polícia Civil, o delegado lá da região de Sapiranga, está analisando esse caso e espera provas para tentar saber se uma coisa tem vínculo com a outra. Vamos ouvir o que disse o delegado e na sequência eu continuo explicando o que foi que aconteceu lá em Sapiranga, André. Ainda vai demorar alguns dias, né, para que nós tenhamos acesso ao resultado do laudo pericial. E com base nesse laudo pericial nós vamos concluir qual foi a causa da morte, com base nisso, as eventuais responsabilizações. 12:18 agora, portanto, o delegado Fernando Branco explicando o que aconteceu no final de semana e agora se investigando por que um bebê de 9 dias teria morrido devido a esta briga. E é o que o Guilherme Roquette vai explicar agora. Portanto, a briga começa entre pessoas frequentadores de um bar. Essa briga se estende através de uma perseguição. O carro que fugia entra em uma rua e essa rua não tinha saída e aí inicia um determinado confronto entre os integrantes desses 2 veículos. E aí qual é a sequência desta briga, Guilherme?
é que os ocupantes daquele Gol branco, aliás, daquele Gol vermelho que estaciona, eles descem e fogem para o mato. E é aí que aparece esse segundo carro. Eu estou falando de um Focus branco que foi apreendido pela polícia e vai passar agora por perícia porque ele tem uma marca na lateral, um arranhão na lateral. E esse arranhão teria acontecido lá na saída do bar. Os ocupantes desse Focus, eles chegam, descem e passam a depredar o outro carro que já estava abandonado. E é aí que começa uma verdadeira confusão na frente dessa casa. Enquanto havia confusão na rua, com muitos gritos e muito barulho, a mãe dessa criança de 8 dias tentou se esconder, fugiu para um outro cômodo e o pai foi para a parte de fora para ver o que tinha acontecido. Essa criança estava sendo amamentada, inclusive, pela mãe na hora do crime. Quando o pai voltou, aí ele se deparou com a criança morta, André. Pois é aí que eu queria parar um pouco da narração da história para a gente tentar imaginar o cenário. Então imagine que houve a perseguição entre o carro, o Gol vermelho que teria raspado no carro branco no Focus, inicia a perseguição, o carro vermelho entra numa rua, a rua não tem saída, e aí então começa o confronto entre os integrantes desses dois carros. E aí começa a gritaria, e aí começa ameaças. E aí quem estava dentro de casa, no caso, um casal com um bebê, a senhora amamentando o bebê de 9 dias, eles começam a ouvir o quê? A ouvir os gritos, ao desespero das pessoas que estavam ali querendo escapar para qualquer lado, afinal de contas a rua não tinha saída, né? E dentro de casa, Gui, o que é que acontecia nesse instante? Conta pra gente. A mãe estava amamentando essa criança recém-nascida, possivelmente na sala de casa. A gente não tem exatamente esse detalhe, mas a gente imagina que seria nesse cômodo mais perto da rua. Por quê? Porque lá dentro eles ouviram os barulhos e eles imaginavam que até pudesse estar havendo uma troca de tiros com bandidos, quando na verdade eram 2 grupos rivais brigando na frente. Não necessariamente, por exemplo, envolvidos com crime. A gente ainda não sabe, eles ainda não estão identificados. Mas essa mãe resolveu se proteger. E o pai foi para a parte de fora da casa, para poder ver e ter uma ideia do que estava acontecendo. Quando ele retornou, se deparou com essa criança que acabou ficando ali, já sem vida. Então, possivelmente ela teve um mal súbito, não se sabe se ela se assustou com o que estava acontecendo lá fora ou houve alguma movimentação brusca. E o pai pegou essa criança, saiu na parte de fora e foi logo pedir ajuda da Brigada Militar, que já estava ali na frente. Essa criança ela foi encaminhada, André, para atendimento médico, mas ela já chegou sem vida ao hospital. E aí a gente reforça aquilo que a gente já estava dizendo lá no início dessa conversa, André. O delegado Fernando Branco, lá da região de Sapiranga, ele precisa agora do laudo do IGP para saber qual foi a causa da morte dessa criança, para saber então se de fato a causa da morte foi, por exemplo, um susto ou uma outra situação, um mal súbito, ou se ela se engasgou. E aí tentar linkar uma coisa com a outra para confirmar ou não se há esse tipo de ligação. Mas coincidência ou não, após a briga, ou no instante em que a briga acontecia do lado de fora, no lado de dentro da casa, uma criança morreu. Nesse instante que ainda estavam em discussão, a Brigada Militar estava ali, os pais correram e aparece a imagem dos soldados da Brigada Militar. Foi quando os pais pediram para levar até a UPA, a unidade de pronto atendimento. Foi quando a criança chegou e eles levaram na própria viatura policial, a criança chegou morta. E é isso que a perícia vai apontar. Se a criança morreu por asfixia, se morreu engasgada com o leite, se morreu por estresse, porque pode ter sido o pânico da mãe, dos pais, no desespero de se esconder, no desespero de apagar a energia elétrica, apagar a luz, porque eles tinham medo que a casa fosse invadida, então tinha mais esta preocupação, mas tudo isso a perícia vai apontar a partir de agora, nos próximos dias. Mas a suspeita da própria polícia é, sim, de uma relação, de uma violência que acontecia na rua, porque 2 carros bateram um no outro ou rasparam. Aí o momento em que os policiais estão e que a família vai em busca da Brigada Militar para socorrer o bebê que estava já sem sinais vitais naquele momento, né? Aí chega um dos veículos, chega o carro branco, a rua, como dissemos, ela é sem saída. Quando inicia, portanto, tem uma pessoa que vem correndo, o carro vermelho acho que é o que está parado no fundo, e aí várias pessoas se dirigem e começam a apedrejar o carro. Em que horas isso era? Tem mais ou menos a ideia de que horário, Guilherme?
Olha, já era noite, André. A gente não tem exatamente a confirmação do horário, né? Mas já era noite quando isso tudo aconteceu, desde o início da confusão até quando eles saíram e foram até esse local. O fato, André, é que, realmente, como tu disseste, quando o grupo que está no carro branco chega, eles percebem que esse Gol ele está abandonado lá e passam a agredir, aliás, a depredar o carro, porque sabem que aquele carro foi o carro usado pelo outro grupo. Enquanto isso, esse grupo estava num matagal ali próximo, porque eles tinham tentado se refugiar. E a gente olha ali, ó, o horário 2 horas da madrugada. Imagine, 2 horas da madrugada, as famílias dormindo, descansando, enquanto que na rua uma gritaria, o pânico que a gente vive, e tem falado todo dia nisso, nesse pânico que a gente vive a todo instante, a todo momento, por volta de 2h09 da madrugada, de sábado para domingo, agora no município de Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos. A gente segue acompanhando esse caso, essa história, e vamos trazendo aqui o que tiver de evolução na investigação desse caso, deste bebê que pode ter morrido sim, por consequência desta briga que começa do lado de fora e as pessoas nos dias de hoje entram em pânico e essa criança, portanto, pode ter morrido durante esta briga. Muito bem, 12h e 25 minutos, agora 12h e 25. O que vai acontecer nesta imagem? Atenção, o que vai acontecer? Um homem vem causando dor de cabeça em comerciantes da Zona Norte aqui de Porto Alegre. Vem causando dor de cabeça, Glauco. E o que vai acontecer nesta imagem? Vai levar sapato? Suspense. Cadê a trilha de suspense, hein, o Douglas? Hein? Cadê a trilha de suspense? Faço eu. Tcharam! Opção. Como é que é? Tcharam! Trilha de suspense de novo. Sobe som. Sobe som, play. Tcharam! Tcharam! O que será que vai acontecer? O que vai acontecer? Agora, tu que vai dizer, tu que vai ter que dar opções, Glauco. Tu que vai ter que dar as opções. Será que ele vai levar sapato? Ele vai levar sapato, vai levar embora ou vai levar uma sapatada? Não. Ele vai levar para casa. Tá. Eu achei que ele ia levar uma sapatada. Também é uma opção. Pode ser, pode ser. Hein? Alguém pode agredir ele com o calçado, com o sapato, né? E terceiro, pode cair o teto. Será que não... Sei lá, vou ter que pensar alguma coisa em relação ao prédio, né? Se o cara tá dando dor de cabeça, é mais provável que ele tenha levado, é isso? O certo é que ele está dando dor de cabeça, tá? Mas eu vou contar, não vou deixar esse suspense se estender. Vou revelar, porque é o seguinte, quanto antes a gente falar nesse assunto, talvez ajude a polícia, de novo, a botar a mão nesse rapaz aí. Já vou adiantar, então, que é caso de polícia, só não tem a sirene do André, porque só o André pede a sirene, enfim, mas vamos lá. Não, isso aí não é. Aí, a minha sirene. Bom, mas as imagens foram mandadas pelos próprios comerciantes que já não aguentam mais esse rapaz aí, André. Isso é na Zona Norte de Porto Alegre, nas lojas da Assis Brasil. E o protagonista é sempre o mesmo. Esse rapaz aí, a gente está vendo que são lojas diferentes, tá? Inclusive que vendem coisas diferentes. Só que o objetivo dele é o mesmo, pegar celular dos outros. Smartphone. É o maníaco do smartphone. Sempre espera as pessoas terem ali um nível de desatenção, vai lá e dá de mão no celular alheio e leva para casa. É sempre a mesma forma de agir. Ele chega com um crachá de uma empresa, fingindo que está no horário de almoço, pede para ver alguma coisa ali, num momento de distração, ele furta o celular que está mais perto. A dona de um dos locais ressaltou que ele nunca leva outra coisa. É só o aparelho mesmo, André. E por que isso? Bom, a gente está cansado de falar aqui que eles repassam aparelhos, enfim. Há um comércio negro, infelizmente, né? A gente sabe que existe um comércio paralelo, repito aqui. Na verdade, corrijo, comércio negro não, apaga. É comércio paralelo de equipamentos, né? Principalmente aparelhos celulares, que inclusive vão parar muitos na cadeia. Agora, e neste caso aí, ele deve repassar esses aparelhos, só que a polícia pega e esse rapaz em seguida tá na rua de novo, André. E o comércio, Glauco, o comércio desses celulares, o que foi aí? Ele foi uma das vezes que ele foi pego, correto? Mas e aí? O que adiantou?
o comércio, gente que compra um aparelho, assim como tem aqueles que compram fio de cobre, aqueles que compram bronze. Contei da história que dias atrás roubaram um sino de uma igreja lá em Caxias do Sul. Não sei se entregaram o sino inteiro para quem compra ou se derreteram o bronze, mas era um sino antiguíssimo de 250 quilos. Agora tem quem compre, e quem compra tem sim que ser responsabilizado, porque nesses casos não se sabe se eles encaminham para outros criminosos ou uma parte vai para a venda. O incrível é que o roubo de celulares motiva diversos outros crimes. É incrível como isso acontece. O telefone celular ainda é combustível, né, para criminalidade. Seja para repasse para outros criminosos, seja para você revender, né? Aparece o Glauco, tô com um telefone aqui para te vender, tá baratinho e tal, vai o Glauco compra. É barato, mas o Glauco nem se preocupa. Ou às vezes até sabe que pode ser produto roubado. Mas assim continua a compra e assim continua, portanto, o ciclo, né? O giro da criminalidade. E agora esse homem precisa ser identificado. Só que prende, solta, prende, solta, prende, solta. O que vai acontecer? Ele vai continuar fazendo isso. Né? Quando teria aí capacidade para fazer outras coisas, outras atividades, mas não, prefere o mundo da criminalidade. 12h, 30 minutos agora, e um acidente um acidente com um carro dentro de uma garagem da própria casa matou, né, uma enfermeira de 41 anos em Gravataí. Repito, 12h30, atenção, esta enfermeira. Enfermeira trabalhava aqui em Porto Alegre, inclusive. É uma história ainda que está sendo minuciosamente, né, estudada e investigada pela polícia, da morte desta enfermeira no próprio pátio da casa. Quem vai explicar melhor, né, o que aconteceu é o colega Lucas Abate. Oi, Lucas. Boa tarde, Lucas. Oi, André, boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha. Uma história até complicada de ser explicada, porque nem a polícia sabe exatamente como tudo aconteceu, como foi esse acidente. Mas o que narra a única testemunha do acidente, que é o namorado da vítima, dessa enfermeira, da Elisandra Kuhn, de 41 anos, que ela estava manobrando o carro na garagem, teria travado o freio de mão, não se sabe exatamente o que aconteceu. Carro e no automático. momento que ela foi catar a ré para tentar tirar o carro da garagem, ela foi prensada pelo próprio veículo. Ela teria descido, ido verificar o que aconteceu com o carro, e o carro automático andou sozinho e acabou prensando ela contra o portão da garagem. Uma situação muito estranha ainda, André, difícil de ser explicada. A própria polícia espera ainda muitos elementos de perícia para entender como tudo aconteceu. E nós conversamos com a delegada Fernanda, que está investigando esse caso. Vamos ouvir o que ela nos narra sobre a circunstância desse acidente. O carro estaria dentro do pátio. O que ele alega foi que ela ia entrar no veículo para ir se direcionar à casa da irmã e engatou a ré do veículo, mas não estava conseguindo tirar o freio de mão que estava puxado, não estava conseguindo desengatar o freio de mão. Ele alega então que ela saiu, ficou parcialmente dentro do veículo e parcialmente fora, e solicitou então que ele fizesse esse desengate. E ele fez o desengate sem ver que o veículo estava já com a ré engatada. Nesse momento, então, o veículo começou a se movimentar ainda que vagarosamente, e ele teria dito para ela pisar então no freio. E ela teria se confundido e pisado nesse momento no acelerador. E aí o veículo teria dado ré e prensado ela contra o muro, né, da saída da residência e a porta do veículo. 12h, 32 minutos, tá aí o caso de uma enfermeira que morreu. Foi ontem, né? Foi ontem a morte desta enfermeira aqui em Gravataí, na região metropolitana. Aqui em Gravataí, está aí a imagem do incidente, do acidente que aconteceu, como testemunha apenas ela e o companheiro dela, ele explicando a versão do que teria acontecido, porque de fato a gente não estava entendendo esse procedimento, então agora com a explicação da delegada a gente consegue compreender um pouco mais. Era um carro automático, ela queria tirar o carro da garagem e engatou a marcha ré, mas o carro não saía porque ele estava com o freio de mão puxado. Então, nesse momento, pelo que a gente entende, ela desce do carro com a ré engatada e o freio de mão puxado e pede ajuda para o marido. O marido se aproxima e, pelo que a gente
também imagina que ela tenha se debruçado para dentro do carro ou pelo vidro aberto ou pela porta aberta. Isso talvez o Lucas até saiba, mas a perícia vai apontar direitinho o que diz, né, o que é a versão ali do parceiro dela. Nesse momento que ela entra, se aproxima ou pelo vidro ou pela porta aberta, ela pede a ajuda do marido para que ele solte o freio de mão. Ele alega que soltou ali o freio de mão, mas não viu que o carro estava engatado com marcha ré. Aí tem, neste caso especificamente, a questão do freio que deve estar sempre acionada, que eu não sei nesse caso como é que aconteceria. Bom, o que ele diz, a partir do momento que abaixou, né, o freio de mão, ela teria, portanto, se confundido, então ela saiu, mas aí ela retorna, isso também precisa ser bem explicado, e aí o carro, ao invés dela frear, ela acelera, né, pela versão dele. Então ela sai do carro, depois ela tenta voltar. E aí nessa hora que acontece então a tragédia, que ela foi esmagada pelo carro. É isso então, Lucas? É isso, André. O que se entende de tudo isso, e até conversando com algumas pessoas ligadas ao caso, elas também entenderam que pode ser esse cenário. Ela estava com a porta entreaberta, estava com uma parte, com uma perna esquerda no caso, para fora do veículo, e entrou com a perna direita, e ao tentar parar o veículo, que começou a descer, ré. Começou a ré por conta do freio de mão que ela foi acelerou. Ela teria acelerado e ela foi puxada com a porta entreaberta, parte do corpo dentro, parte do corpo fora do carro, e seria nesse momento que ela sofreu essas lesões. Mas aí... como delegada, André, mas são aí... muito estranho ainda, tem muita coisa que não fecha, muitas pontas soltas, e precisa muito de laudos periciais para entender exatamente como foi esse cenário. Ô, Lucas, mas ela foi esmagada em o que provocou a morte dela? Aonde foi? Enquanto que ela estava do lado de fora do carro, ou ela foi esmagada na parte de trás ali no porta-mala? Só para a gente compreender. Então, André, pelo que se entende, até por esse cenário narrado pelo namorado, e claro, isso vai depender de comprovação da perícia, como ela estava com a porta entreaberta, parte do corpo dentro, parte do corpo fora, ela teria sido esmagada pela porta do veículo no momento em que ele acabou andando de ré por conta desse erro no momento de acelerar. Então tá. Agora só desculpa, Lucas. Aí que assim, ó, coloca aquela imagem ali. Ela estaria no carro branco, correto? Ela estava no carro branco, é isso, né, Lucas? Então aqui é onde o carro parou, porque ele bateu num outro carro, que eu não sei se é o carro do marido. Então aqui ela já teria sido esmagada nesse movimento da garagem até a rua. Então, e foi nessa hora, quando o carro sai da garagem ou do portão, é que houve então o momento que ela foi prensada contra a porta, a parede, enfim. Então foi nesse instante que ela estava debruçada para dentro do veículo. Esta, portanto, é a versão da única testemunha que se tem, não é mesmo, Lucas? Isso, André. Como só tem uma única testemunha, não tem câmeras de segurança, a polícia precisa muito dos laudos periciais para entender todo o enredo. Mas a delegada, André, não descarta nenhuma linha de investigação e, inclusive, considera o namorado suspeito. A gente pode ouvir agora. Nós não temos nenhum registro policial envolvendo o casal anteriormente. O que se pôde apurar, mas ainda não foi tomado nenhum depoimento formal, foi uma conversa, né, com os vizinhos quando foi feita a visitação no local do fato e até com os familiares, que já era um relacionamento de longa data. Acredito que eles estavam há mais de 15 anos juntos, ou algum número assim bem elevado, e que tinham algumas, eventualmente era conturbado, mas nunca a ponto de ser feito algum registro policial. Então a gente vai explorar também, claro, essa linha de investigação, ouvindo as pessoas que conheciam o casal para saber se poderia ser alguma coisa nessa linha de violência doméstica contra a mulher. Isso precisa ser investigado e a gente segue acompanhando e trazendo toda a atualização desse assunto também. Obrigado, Lucas Abate. 12h 38 minutos, o motorista perdeu o controle do carro e capotou. Isso foi em Passo Fundo, no norte do estado. Quem conta pra gente é o Guilherme Roquete, é isso, né, Gui? Não, é comigo aqui, André. Comigo mesmo. É o Glauco. Especialista em colisões. Eu me confundi, é o Glauco. Oi, Glauco, o carro vem e de repente... Pois é, do nada, né? Do nada. Parece que não tem nenhuma explicação lógica. Do nada não. Alguma eu razão sei tem. o que o André vai falar e tal. Mas a imagem, ela é realmente... Olha, o carro não vinha em velocidade alta, né?
e simplesmente ele bate naquele veículo que está estacionado ali, que aliás também acaba batendo no veículo da frente, porque é um efeito dominó ali, né? E o veículo acaba capotando, esse carro que bateu acaba capotando. Ele foi socorrido, o condutor, levado para o hospital. Esse motorista, ele está em estado estável, tá? E isso aconteceu na Avenida 7 de Setembro, em direção à Avenida Brasil, lá em Passo Fundo. Ou seja, é um local que tem bastante movimentação, muito carro, mas neste caso aí a polícia vai investigar o que teria acontecido, viu? Muito bem, 12h39, agora o nosso assunto é esporte. Hoje é aquele dia tão esperado, sexta-feira, muita gente espera pela sexta-feira, né? Não. Hoje é a super terça do SBT. Entra em campo Matheus Schenck e Glauco Pazza. A terça é a nova sexta, hein, Glauco? É tipo isso. É verdade. Na verdade, aqui ó, eu vou dizer, é a gente que faz o dia bom ou ruim, né? Neste caso, o SBT fez um dia sensacional, que é terça-feira. É verdade. E não sou nem eu que vou chamar as atrações agora. Vai ser a Domitila Becker nesse nosso especial de terça-feira, super terça do SBT. Olha aí. Libertadores e Liga dos Campeões no mesmo dia? É só aqui no SBT. As duas maiores competições de clubes do mundo na nossa super terça. A partir de 3h45 da tarde, a gente tem o primeiro jogo da semifinal entre Manchester City e Real Madrid. O Vini Júnior e o Benzema estão jogando demais. Só que será que o Guardiola vai conseguir montar uma estratégia para segurar essa dupla? É hoje, às 3h45. E aí, mais tarde, às 9h15 da noite, tem Libertadores da América com Corinthians e Boca Juniors num confronto histórico. O time do Vitor Pereira vai em busca da segunda vitória na competição, enquanto, no mesmo horário, parte do Brasil fica com Independiente del Valle e Atlético Mineiro. Os atuais campeões brasileiros vão duelar pela liderança do Grupo D. Tudo isso hoje na Super Terça do SBT. Tá preparado, seu Glauco? Só isso? Só isso? E ainda dá pra ficar ouvindo alguma coisa de Inter, tá? Porque, na verdade, isso aí é prato principal, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu vou ficar ouvindo, é isso? Ouvindo. É? Ouvindo? Uivando também. Porque vendo, a gente vai estar vendo o SBT, né? Vendo. Exatamente. Tá bom. Olha só, João Ventura está em Manchester e vai nos trazer informações atualizadas de Manchester City e Real Madrid. Se liga só. Olá, amigos, um abraço para todo mundo que está com a gente. Hoje é dia de Liga dos Campeões, ao vivo na tela do SBT. É só o primeiro jogo da semifinal e aqui no Etihad Stadium vamos ter milhares e milhares de bandeiras como essa. O estádio está bonito para receber Manchester City e Real Madrid. O Manchester City que terminou em primeiro na fase de grupos. Na sequência teve o Sport, um caminho um pouco mais fácil nas oitavas de final. Teve pedreira para passar pelo Atlético de Madrid. Mas agora chega a semifinal, a terceira semifinal da história dos últimos 7 anos. Toda sob o comando de Pep Guardiola e busca também a segunda final consecutiva. Isso porque no ano passado o Manchester City chegou à decisão, mas perdeu para o Chelsea. Um jogaço de bola e o SBT transmite ao vivo para todo o Brasil a partir de 3h45 da tarde. Combinado? Um abraço, até mais. Mais do que combinado, João Ventura, e muito obrigado pelas informações diretamente do Etihad Stadium em Manchester. Manchester City contra Real Madrid, 15h45, popular 15:45 da tarde. E de noite, a partir das 9h15, tem atração super especial, porque é reedição de final de Libertadores. Há 10 anos, Corinthians e Boca faziam a grande decisão da América. E o Luiz Alano vai trazer agora um revival. A gente vai... Revival. Não, só um pouquinho. Roda o VT. Não. Há 10 anos, a Batalha da Bombonera. Jogo pegado, brigado, tenso. Na bola, Roncaglia fez para o Boca já no segundo tempo. E Romarinho, que tinha acabado de entrar, deu seu primeiro toque na bola. Olha o Romarinho para empatar a partida. Na volta, no Pacaembu, Emerson Sheik foi novamente o protagonista. Agora com 2 gols. Os gols que acabaram com a sina corintiana de não levantar o troféu da Libertadores. Momento inesquecível. Foi também contra o Boca no ano seguinte, em encontro pelas oitavas de final, uma das maiores broncas corintianas contra a arbitragem. Não pelo jogo de ida, vitória dos argentinos por 1-0, gol de Blandt.
Mas pela volta, de novo no Pacaembu, o árbitro Carlos Amarija não sai mais da lembrança do torcedor fiel. Não deu um pênalti escandaloso para o Corinthians no começo do jogo. Mão de Marim dentro da área, em jogada com Emerson Sheik. Anulou um gol de Romarinho, alegando impedimento, mas o atacante tinha condição legal. Anulou o gol de Paulinho, porque viu falta no goleiro. E não deu outro pênalti, agora de Sanches Minho em Sheik. Os gols que valeram foram 2. Um para o Boca, de Riquelme, aos 25 minutos, e outro para o Timão, de Paulinho, aos 6 do segundo tempo. Esse foi o último encontro dos dois times. E nesta terça, o que será que acontece, hein? Se liga no SBT que você vai saber. Tem muita história, então, Corinthians e Boca hoje à noite no SBT. Seu André. Revival. Depois ele te explica. Depois ele te explica, Glauco. Tá, daqui a pouco, tu volta daqui a pouco. Tá com certo? Inter e Grêmio. Inter e Grêmio em seguida, aqui no SBT, agora meio-dia e 45 minutos. 45 minutos. Preste atenção nesta novidade que a doutora Luciana Kremer, da Sorri Fácil, tem para vocês. Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer da Sorri Fácil e tenho um recado importante para você que sonha em ter dentes fixos. A hora é agora de priorizar a sua saúde bucal e conquistar um novo sorriso. Por isso, convido você para o momento do implante. Nos dias 25 a 30 de abril, estaremos com horários especiais para atender você. Quer saber mais? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui embaixo da tela. Nossos implantes são a solução para você que busca por qualidade, segurança na hora da mastigação e liberdade para sorrir sem medo. Então, se você quer ter mais qualidade de vida com implantes dentários, a Sorri Fácil quer te receber de 25 a 30 de abril com uma equipe especializada e atendimento humanizado que você encontra só na Sorri Fácil. Anote nosso telefone, estamos prontos para receber a sua ligação através do 0800 600 3130. Se preferir, agende pelo QR Code ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. O SBT Rio Grande segue com as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. E o nosso entrevistado hoje é Ricardo Jobim, do Partido Novo. Vão ser 10 minutos. Muito obrigado por sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Ricardo Jobim. Muito obrigado, André. Obrigado, Glauco. Obrigado, Lucas. Certo. Também faz a parte. Meu nome é Ricardo Jobim. Tá, então, eu sempre dou só um cumprimento inicial para a gente poder liberar Perfeito. O relógio. Então, Tá a bom. partir de agora, o senhor pode nos responder. E a primeira pergunta que nós temos feito para todos os pré-candidatos, por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? Bom, me apresentando então. Meu nome é Ricardo Jobim, eu sou empresário, sou advogado. Eu sou uma pessoa que há muito tempo está fora da política e que, seja através dos clientes, seja através dos contatos e contato com as pessoas, seja as pessoas da área da saúde, que eu trabalho muito, conhecendo um pronto-socorro de SUS, conhecendo a realidade do SUS, seja conhecendo empreendedores que durante a pandemia perderam seus empregos e tiveram que empreender e infelizmente muitos deles fracassaram, a gente chegou à convicção que dá para fazer muito mais, que as pessoas precisam ser melhor cuidadas. Essas convicções, eu acredito que elas não vêm do nada, elas vêm de elementos importantes. Nós temos um projeto muito consolidado para o futuro do Rio Grande do Sul e gostaríamos de apresentá-lo de acordo com as perguntas. Doutor Ricardo, o doutor Ricardo Jobim é muito conhecido na região central do estado, né? Então, esse é um questionamento que a gente faz, quer dizer, qual é, assim, a sua principal característica para que o senhor seja conhecido também dos gaúchos? Eu acredito que ser conhecido é uma questão de plataforma e de debate. Nós temos espaços, graças a Deus, inclusive a SBT, a empresa a qual eu agradeço, está oferecendo esse espaço e no preencher desses espaços e falando uma linguagem diferente de uma pessoa que é um pagador de impostos, que veio de fora da política, que está saindo da indignação para a ação, eu acredito que essa comunicação pode chegar e se tornar conhecido. Certo. Porque, amigo, não basta ser conhecido, certo? A pergunta é, o que tu defende? O que tu acredita? Quais são os teus sonhos? Então, eu apenas gostaria de dizer que quem não me conhece
ainda vai ter oportunidade, graças a vocês. Muito bem. Glauco. Então, falar um pouco de história. Desculpa, doutor, está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo, agora, o pessoal está sim. levantando aí para o senhor me ouvir melhor. Vamos falar um pouquinho de história. Vamos. Que começou talvez lá na rua Araújo Viana, não sei se o senhor lembra bem desse endereço aqui, perto do Guanabara, perto do Hermitage. Lembro de ti, Glauco. Lembro de ti, da isso. Santa Marense também. Pois é, fui vizinho lá. Mas enfim, o senhor é neto de Walter Jobim, ex-governador. Bisneto, perdão. Filho de Nelson Jobim, que foi ministro. Sobrinho de Nelson Jobim. Eu estou trocando as bolas aqui. Que foi ministro do PT, inclusive. O senhor se considera, na família, de uma ala mais liberal? Como é que o senhor se considera, assim? O senhor é do Partido Novo, mas, enfim, especifique. Bom, a família sempre foi liberal. Até dando exemplos, falaste do meu bisavô, que foi governador do estado, ele foi o último presidente Maragato. E o movimento Maragato foi o primeiro movimento liberal da história do Rio Grande do Sul. A respeito de ter familiares, eu acredito que na família de todos nós, as pessoas concordam, as pessoas discordam, têm posições diferentes, têm posições semelhantes. Isso é extremamente natural e salutar para a democracia. Ninguém é obrigado a pensar igual. Não quer dizer agora que eu não tenha admiração pelo trabalho desses familiares e toda a doação que eles fizeram pela coisa pública. Não quer dizer que eu não tenho orgulho disso. Agora, algumas divergências de pontos de vista são extremamente normais. Eu não sei se na família de algum telespectador, se todo mundo concorda. Lucas Abate também vai ter uma pergunta para o senhor. Já temos, está aí. Lucas. Oi, boa tarde, candidato. Gostaria de perguntar para o senhor o que você identifica como o principal problema hoje do Rio Grande do Sul e como que o senhor pode ajudar a resolver. Olha, Lucas, nós temos 5 prioridades. É difícil falar de um problema só e eleger ele como o único causador de problemas. Isso realmente fica complicado. Mas nós temos projetos bem concretos para emprego e renda, certo? Para o corte de mordomias do Estado e também para o processo de transparência. Nós pretendemos fazer uma reforma administrativa agressiva, a exemplo do que o Zema fez em Minas, que ele conseguiu trabalhar com 12 secretarias. Imagina que no Rio Grande do Sul nós temos 25. Nós temos também um objetivo que não é um objetivo para curto prazo e não dá mais para pensar assim, acho que chega de políticas de mandato, nós temos que ter políticas de Estado que não dependam somente de exercícios de mandato, porque está todo mundo cansado dessa história de primeiro ano notícias ruins, segundo ano mais ou menos, terceiro ano gasta todo o dinheiro, quarto ano se elege. A política profissional ela atrapalha o desenvolvimento do Estado, que é uma continuidade. Então, na saúde, nós temos que ver muito cuidado a questão da auditoria nos gastos da saúde e principalmente se preocupando com aquela pessoa que está naquela fila interminável esperando, né, a sua vez de fazer uma cirurgia, às vezes oncológica, e que às vezes leva meses ou até anos, e de repente... morre antes. Ou morre antes, quando um apadrinhado político não fura fila, que é outro problema sério que a gente tem que enfrentar. Mas principalmente na educação. Educação ela tem que estar calcada, assim como bem defendido no novo ensino médio, ela tem que estar calcada no ensino profissionalizante. Nós temos o exemplo da Austrália, onde a indústria se reuniu e disse para os governos a seguinte mensagem, disse, olha, primeiro identifiquem o que está faltando de mão de obra e vamos buscar ensino profissionalizante exatamente nessas carências. No ensino médio dá para fazer uma revolução na educação. Por que eu falo revolução? Primeiro, porque eu acho que o esporte tem que estar mais perto da educação e a cultura tem que estar mais perto, especialmente a música. Poucas pessoas sabem, mas tem até lei federal obrigando que música seja matéria obrigatória desde o ensino fundamental. E aqui parece que as pessoas acabam não entendendo que a formação do indivíduo é a maior aposta que temos que fazer no futuro. Na Coreia do Sul, numa época de crise, eles decidiram apoiar no futuro e apoiar na educação. Nós temos que fazer isso. Mas isso não é um trabalho para 4 anos, isso é um trabalho para 20 anos. Eu vou me orgulhar muito de ter começado alguma coisa, não interessa quem vai terminar, porque essa mentalidade tem que ser quebrada. O senhor fala muito nas suas apresentações, já percebi, em mordomias, privilégios, dar exemplo. Eu queria mais aprofundar, assim, que tipos de mordomias e privilégios hoje o senhor terminaria aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Bom, existe o Palácio das Hortênsias. Primeiro porque eu não sou candidato a rei, né, nem a faraó para ficar morando em palácio. Nós temos um palácio em Canela, na Serra Gaúcha, que os governadores podem utilizar para passar poucos dias por ano, que é uma estrutura completamente desnecessária. Tinha servidor recebendo parcelado, e lá uma estrutura que tem quadra de tênis na frente de um aeroporto particular, apenas um luxo. Por favor, alugue um quarto de hotel, utiliza aquela área para apoiar, o Estado está endividado, não tem mais condição.
Eu também defendo que o Piratini, que querendo ou não, é um monumento à história do Rio Grande do Sul, e tem que ser visto dessa forma, que ele não seja utilizado para moradia. A vocação dele deve ser histórica. Então eu já estou afirmando desde agora que não tenho nos meus planos utilizar o Piratini para fins residenciais. É claro que a área de trabalho, a área estrutural, até pela proximidade com a Assembleia Legislativa, essa sim pode ser utilizada. Agora, não precisa de tanto quarto, não precisa de chefe particular, tem muita coisa que não é necessário e que eu pretendo cortar desde o primeiro dia. O servidor público, ele tem que dar o exemplo. Não basta simplesmente cobrar a austeridade dos outros. Quando eu disser, por exemplo, que nossa ideia principal é instalar um portal da transparência especial para primeiro escalão, dizendo onde foi gasto cada almoço, cada centavo, eu imagino que isso vai ter uma reação forte. Mas a população está exigindo isso. E esse é um compromisso que nós temos, como pré-candidato. Glauco. Diminuir o tamanho do Estado significa privatizar mais? E o que seria a prioridade, na sua opinião? Bom, a prioridade que nós defendemos, e isso é uma marca também do Partido Novo, é que o Estado ele tem que focar em segurança, saúde, educação e empreendedorismo. Apenas isso. Outras atividades, elas acabam atrapalhando. Nós acreditamos, sim, na diminuição do tamanho do Estado, porque boa parte dessas estruturas, elas servem apenas para cabide de emprego, servem para algumas mordomias, ou são ativos importantes que podem nos dar a solução para o endividamento e podem nos trazer alguma luz enquanto há tempo, né? Porque, infelizmente, hoje o Banrisul, o valor da ação do Banrisul é metade do valor contábil. Geralmente, nos bancos, é o dobro do valor contábil, certo? Temos vários outros exemplos de situações que chegaram a ser patéticas, como a CE Distribuidora, que sequer estava repassando para o Estado o valor do ICM que cobrava do contribuinte. Não estava repassando e o servidor recebendo parcelado. Então, isso já foi privatizado, é claro. A transmissora também acabou gerando um efeito importante no caixa, por isso o superávit desse último exercício. Então, nós temos uma linha bem clara sobre privatizações e parcerias público-privadas. Nós defendemos isso abertamente e com bastante força e sem hipocrisia também. Não adianta o cara ficar conversando, sendo meio demagógico para dar alguma ilusão ou outra. Não. O Novo, ele defende as privatizações e é um fato. E ninguém aqui está para negar isso. Pré-candidato Ricardo Jorvin, o senhor tem ainda 43 segundos, por favor. Eu gostaria de conversar com as pessoas. Eu gostaria de, apenas nesses poucos segundos que me resta, me comunicar contigo que perdeu o teu emprego na pandemia, certo? E que tentou empreender. E o Estado, esse destruidor de sonhos, ele não quis que tu tivesse uma oportunidade de poder sonhar, de poder dar certo, de poder construir. Hoje, se uma pessoa pega, sei lá, umas latinhas para vender numa aglomeração de cerveja para conseguir sobreviver, o Estado vê ele como empresário e quer que ele entenda de substituição tributária de ICMS. Isso é inadmissível. Nós precisamos olhar para as micro e pequenas empresas. Okay. Elas são o principal alavanca do desenvolvimento. Muito bem. Pré-candidato Ricardo Jorvin, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT. O senhor pode continuar aqui no estúdio comigo, por favor? Agora eu tenho um recado para você que está nos acompanhando. Atenção, amanhã o SBT Rio Grande vai exibir uma reportagem especial. E quem conta é o colega Marcelo Chemali, não é mesmo, Chemali? Oi, André, meu amigo e todos os amigos do SBT Rio Grande, eu vim aqui fazer um convite para vocês. Amanhã nós vamos exibir uma reportagem especial sobre os 10 anos de uma tragédia que abalou o estado. O acidente com um comboio da polícia e da imprensa que matou 2 colegas muito queridos, o repórter policial Paulão e o cinegrafista Ezequiel Barbosa, da TV Bandeirantes. Eles foram atingidos por um caminhão desgovernado enquanto subíamos a curva da morte para uma operação policial. Eu, que sou testemunha do acidente, ouvi sobreviventes, a irmã e a mãe de Ezequiel e agentes públicos que avaliam as penas atribuídas aos responsáveis. A reportagem especial vai ao ar amanhã, aqui no SBT Rio Grande. Abraço, André. Um abraço, Marcelo Chemali. Muito bem. Além da super terça-feira de Liga dos Campeões e Libertadores aqui no SBT, hoje tem ainda jogo do Inter na Copa Sul-Americana, lá na Colômbia. E o Inter precisa vencer, correto? Matheus Schinke e Glauco Paz. Precisa. A vitória hoje é importante para o Inter, quem sabe, chegar na liderança do grupo e ficar um pouco mais tranquilo, né, Glauco? A gente tem a escalação do Inter provável. Glauco Paz, o Inter tem que ir para vencer, não tem que ir para empatar.
E para isso, provavelmente vai com uma novidade no meio de campo. Aliás, 2 novidades, tá? O Vitão deve ser o zagueiro titular pela primeira vez. E a gente deve ter o Rodrigo Dourado ganhando posição de novo, ganhando chance de novo com um técnico do Inter que a gente não via isso acontecer faz tempo. Eu não lembro qual foi o último jogo do Dourado titular. Deve acontecer hoje. E o alemão deve ser titular na frente. Glauco, esse time do Inter tá mais do que suficiente para ganhar hoje, né? Não, eu acho que sim. E essa questão do Dourado é o local ideal, entendeu? O Mano quer utilizar o Dourado. Se fizesse isso em casa, com toda a restrição que a torcida tem, poderia dar problema, né? Poderia. Até vaia. Então, é um excelente lugar para tentar buscar, então, a recuperação, entre aspas, do Dourado. Pois é, a gente está vendo imagens do Inter na Colômbia, o Inter que foi para Bogotá no domingo, chegou em Bogotá, depois iria para a Armênia, que fica do lado de Pereira. Essa viagem atrasou por causa da neblina. Quando ela vai para a Armênia, eu levei um susto. Eu disse, mas como assim? Não longe? era aqui? Calma, a Armênia é uma cidade do lado de Pereira, na Colômbia. Pois é. Tá. Mas teve todo esse atraso, o Inter não teve muito tempo de descanso, né, Glauco, para poder se preparar para esse jogo. O futebol é assim. E o presidente do Inter reclamou, porque a Confederação Sul-Americana tinha que prestar mais atenção nesses detalhes, porque tem que privilegiar os jogadores para não cansarem tanto. É assim. Sempre foi e vai ser. O Inter vai ter que se superar, de certa forma. De certa forma, sim. E um dos caras que foi destaque contra o Fluminense, deve jogar hoje de novo, é o Wanderson. E eu noto ele muito feliz de estar no Inter, né, Glauco? Ele que ficou muito tempo na Rússia, tá no Inter e falou com a imprensa, a gente separou um trechinho para você. Claro que eu sempre sonhei em jogar no Brasil e para mim, cara, sendo no Maracanã, não importava. Como eu assinei no Inter, eu falei que desde o começo eu ia dar meu máximo aqui por esse clube e foi isso que a gente fez, cara. Agora é continuar trabalhando para levar o Inter para o lugar que eles verdadeiramente merecem. Rapaz, que dentes brancos o nosso Wanderson ali, hein? Mas que coisa, rapaz. Ele vai no dentista, né? Tem gente que não vai. Não vou nem citar nomes. Glauco Paza, só rapidinho a classificação antes da gente trocar de página para falar de Grêmio. O Inter hoje vencendo assume a liderança. E aí vai ter 2 jogos em casa e um fora no retorno desse grupo para confirmar a vaga. Lembrando que só o primeiro colocado avança na Sul-Americana, né, Glauco? Não pode pensar em perder. Essa é a real. É verdade. Enquanto isso, no lado do Grêmio, o Grêmio também não pode pensar em perder. O Grêmio já está no Paraná, a gente tem imagens do Grêmio chegando a Curitiba. A logística do Grêmio também não é das mais fáceis. O Grêmio foi para Curitiba, depois vai pegar um busão para Ponta Grossa e amanhã tem Grêmio contra o Operário da cidade de Ponta Grossa. O Grêmio que vai ter praticamente o mesmo time que venceu o Guarani, vai ter só o Rodrigo Ferreira de novidade, né? Na lateral direita no lugar do Edilson. E o Grêmio é o mesmo papo do Inter, tá, Glauco? Não vem pensando, o empate é bom resultado. Não, tem que vencer. E o Grêmio tropeçou nas primeiras rodadas, tem que fazer aí uma sequência de vitórias, né? Aliás, como eles são parecidos, essa que é a verdade, né? O eletrocardiograma é azul e vermelho. O Inter vem de vitória, o Grêmio vem de vitória, mas não dá para facilitar, não. Eles estavam muito estáveis. É verdade. E um dos caras que vem brilhando no Grêmio é o Nicolas, né? O lateral esquerdo, que já tem 8 assistências nesta temporada. E ele falou da parceria, da dobradinha com o Diego Souza. É tipo a dobradinha eu e Glauco Paza. Olha aí. Diego é um centroavante de respeito, né? Um rapaz que já tem muitos gols na carreira, então nosso trabalho é dar melhores condições para ele possível, próximo do gol ali, porque a gente sabe que se ele estiver próximo do gol, em boas condições de finalizar, ou o goleiro vai ter que fazer uma grande defesa, ou vai ser gol, é o que está bem acontecendo aí. É muito feliz por ele também ter feito esses 3 gols, e espero que ele possa ajudar a gente também assim, eu posso dar mais assistência para ele também concluir a gol. Mais um de dentes branquíssimos, Glauco Paza. Rapaz. Nessa relação eu sou o Diego Souza, tá? Por quê? Porque é mais bonito. Quê? Vai dizer que não? O cara é a cara do Cauã Reimão. Tá um pouco passado esse Cauã. Tá um pouquinho passado. Mas, Glauco, antes da gente encerrar, imagens legais. Tá no treino do Grêmio de ontem. O Kahneman foi presença nesse treinamento, a gente vai ver aí. E ele fez parte ali do Bobinho, fez atividades físicas. Notícia boa pro torcedor gremista. Mês que vem, final do mês que vem, o Kahneman está voltando aos gramados, vai poder voltar a jogar bola. Ele que fez cirurgia no final do ano passado para a correção de um problema nas costas, está pertinho de voltar ao campo. O Kahneman, seu Glauco. Despacito. Lembra da música?
Não dá pra pressionar muito, o cara tchau, já é veterano. tchau, vamos dançar, vamos cantar? Não? Tá, então. Entra em campo pra gente encerrar, porque a gente volta amanhã a partir das 11h30. Lembrando que hoje, às 19h20, tem a segunda edição com Marcelo Chemali. Tá certo? Boa tarde, Matheus, Glauco. Despacito. A quem nos acompanha, muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau. Adiós.